Para entendermos essa estrutura narcisista que tanta gente fala, ou as dinâmicas de, mas estamos hoje especificamente falando de estrutura, tá? Eu vou explicar melhor isso. Nós trouxemos construir aqui verdades que um narcisista não consegue ouvir. Aquilo a qual ele vai recusar é aquilo que absolutamente fala dele e do funcionamento dele. Essas frases eu cunhei elas, coloquei elas de uma maneira para que dê o exemplo do funcionamento dessa psique. A gente sempre fala aqui sobre como funciona, que entender isso é uma ótima forma de poder se blindar, poder lidar com essa experiência. Então, aqui talvez fique de uma maneira mais prática e de palavras muito palatáveis para a gente entender muito bem. Eu vou falar aqui que verdades são essas já para definir os nossos tópicos, mas dentro deles, que são os próximos pontos aqui do nosso vídeo, mais à frente nós vamos explicar e entender cada um deles com mais profundidade, tá bom? Então, serão o seguinte: primeiro, você é responsável pelos seus problemas, é uma primeira verdade a ser dita que eles não escutam. O segundo, você não enxerga nada além de si. E por último, seus argumentos são distorcidos para benefício próprio. Precisamos entender a complexidade dessas frases para compreendermos o porquê que elas são verdadeiras e por que eles recusam. É esse o lugar que a gente vai chegar. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor, é um imenso prazer te ter por aqui. E só quero pedir rapidamente que, se você gosta desse vídeo, gosta desse tema, gosta desse canal, que você se inscreva nele e curta esse vídeo especificamente, que é a forma que você melhor nos apoia, e dizer que aqui na descrição tem o link para as minhas redes sociais e para conhecer os meus livros. Então, bom, falamos já na nossa introdução que verdades são essas e vamos explorar elas agora, entender com mais profundidade. A primeira é, abre aspas, você é responsável pelos seus problemas. Essa é uma frase comum que no mundo de social e de relacionamento é tradicional. Você é responsável pelos seus problemas, por aquilo que lhe acontece, por aquilo que você tem que resolver. E por que um narcisista não consegue lidar com essa afirmação, ou ainda que não ouça isso verbalmente, não consegue lidar com a ideia de ser responsável pelos próprios problemas, né? Se eu estou no lugar do narcisismo e este lugar é do encantamento por mim próprio, eu não posso me enxergar com alguma estranheza, com alguma fissura, como olhar num espelho rachado. Isso não é uma possibilidade. Eu só olho para o espelho, para a lâmina d'água, de uma forma em que eu veja esta grandiosidade a qual eu sou, né? De forma brilhante, elogiosa e tudo mais. Se os problemas participam, existem na vida de todos, para este que não pode se ver arranhado, obviamente o problema sempre será racionalmente pensado como fonte do outro, nascente do outro, existente a partir do outro. Quer dizer, se esse outro não existisse, se você não tivesse feito isso, se você não tivesse agido dessa forma, esse problema não existiria. Esses problemas existem porque este outro causa. Eu não fiz nada, né? Eu não sou responsável por isso. Então perceba que assumir os nossos problemas, assumir as coisas que vivemos, é uma forma de fazer certas fissuras, certos arranhões na nossa imagem. Só que numa estrutura tradicional, digamos assim, que na psicanálise a gente diria uma estrutura neurótica, nós estamos disponíveis, ainda que isso seja doloroso, incômodo, nós estamos disponíveis para também nos vermos com esses arranhões ao assumirmos que sim, errei, sim, não consegui, sim, não sou capaz disso, ou sim, minha vida tem dificuldades. Então, isso não nos desfragmenta. Para a mente narcisista, qualquer arranhão é um grande desfragmento, é uma grande desorganização de si próprio pela insuportabilidade que ali habita de se ver um pouco vulnerável, de se ver em algum tom menos do que pode ser, de ver algum grau que ele é menos do que o todo e a existência completa da perfeição, né? Esse pode estar no lugar de vaidade, mas é mais do que esse lugar tão consciente. É no lugar de fato, já que o narcisismo é tão protetivo e ele se protege justamente porque habita um corpo inseguro, uma mente insegura em absoluto, qualquer arranhão faz eu acessar essa insegurança tremenda e por isso eu evito qualquer coisa disso. E a minha racionalização é: o problema são os outros, não eu. Aqui, uma segunda frase clássica, então, para que estamos falando de narcisismo, né? Você não enxerga nada além de si. E aqui é interessante porque em níveis de
perceber que os outros existem, que as situações existem. Na verdade, o narcisista é expert. Diferente do que seria uma psique psicótica, por exemplo, não precisamos entender com detalhes, tá? Mas seria uma coisa mais primitiva do que a estrutura narcísica, do que a estrutura que compõe o narcisismo. Ali nem há distinção entre objetos e pessoas, entre coisas e vidas. Mas na estrutura narcísica, que é a estrutura das perversões, ali sim, são termos da psicanálise, tá? Mas não se preocupe em entender, só para a gente ter uma organização. Ali sim, há muita compreensão do outro e há muita compreensão do que são coisas, do que são vidas, do que você é, do que aquele outro é. A única questão é que, mesmo percebendo essa diferença, não me importa, não me é importante, não participa e não pode participar da minha vida a ideia deste outro ter alguma consideração, de receber alguma empatia da minha parte. Então, quando a frase diz, você não enxerga nada além de si, dizendo, né, ao narcisista, é claro, porque no final das contas ele enxerga, a questão é que ele não considera nada além de si, né? E por isso dá a sensação de não enxergar nada além de si, porque apesar de ver, apesar de saber que existe, ele dá o máximo de transparência a isso possível. Como assim transparência? De inexistência, de ausência, que você fique invisível, que essas situações e essas pessoas, essas vidas fiquem invisíveis, porque eu não quero dar nenhum olhar atencioso de consideração a isso, a não ser que o meu olhar seja de ataque e faça ferimento neste. Aí esse narcisista topa, aí eu aceito, né? Eu narcisista, aí eu aceito. Mas no lugar de considerar, jamais. Então, a sensação de não ser visto é natural, porque a ideia dele é não te ver mesmo, né? E ao ser obrigado a ver, ele vai direcionar a obrigação de ver para atacar. Então, porque se é para te ver, que você exista sobre o meu ataque e não sobre nenhuma consideração. E uma terceira frase muito afirmativa e que diz muito seus argumentos são distorcidos para benefício próprio. Pois bem, na ramificação natural da vida é natural pensarmos, argumentamos para defendermos nossas posições, para colocarmos aquilo que pensamos, mas quando inserimos a ideia de seus argumentos são distorcidos, quer dizer, eu estou distorcendo a realidade possível para que então eu construa um formato de argumento, um formato de situação a qual eu acabe beneficiado, eu acabe sendo vangloriado e esse outro acabe sendo ferido, né? Estes outros até, quem sabe. Então, fazer um deslocamento da realidade, fazer uma leitura de outro ângulo, mas que tenha a intenção de moldar aquilo para que sirva a ele, é muito comum. E dependendo da fragilidade de quem está ali debatendo, de quem está ali naquela circunstância, acaba ficando confuso também. Até porque um grande aspecto é que o narcisista faz isso com tanta convicção, com tanta segurança, externamente seguro, tá? Internamente sempre muito inseguro, mas ele banca tanto esse lugar que o outro começa a questionar se ele não está vendo errado, se de fato esse narcisista está certo ou não, porque é tanta segurança na afirmação que, olha, passa a sensação de segurança mesmo, né? De verdade. Então, essas distorções são difíceis, às vezes, até de serem percebidas, né? Então, por isso que é preciso já perceber que essas distorções existem, porque provavelmente a história que ele contar vai fechar, as coisas vão bater, as coisas vão fazer sentido em algum grau, mas não serão as verdadeiras, né? Foram polidas, manipuladas, reformadas para que se chegasse nesse lugar convicto, né? Nesse lugar tão convincente. Então, seus argumentos são distorcidos para benefício próprio porque ele faz uma escultura da realidade propícia para dar a leitura que ele acha que deveria ser, né? Que ele acha benéfico para ele ser. Então, em geral, ele vai estar certo, as coisas vão estar ótimas, você errou muito, você não consegue, você não é capaz, e até as coisas mais absurdas e distorcidas serão vistas como verdades absolutas, porque não há um limite, porque não há empatia sobre aquilo que te destrói e aquilo que engrandece uma mente narcísica. Bom, pessoal, eu pensei nessas frases como uma forma de trazer um pouco mais para um lugar cotidiano, talvez que abranja as discussões, as convivências mais do dia a dia, para a gente perceber
nessas palavras ou em outras, nesses detalhes ou em outros, como que tudo isso funciona. Se a gente pegar a essência dessas frases, a gente vai ver que elas se aplicam a muitas outras falas e a muitas outras situações, mas que no final das contas fala desse lugar, como o próprio nome diz, e o mito de Narciso, né? De uma observação, uma fissura por si próprio, ao ponto de todo o resto ser marginal, todo o resto ser excludente, não participe de um lugar central da vida. Então, se algumas convivências exigem, se forem saudáveis, as convivências centrais um nas vidas dos outros, com o narcisista isso não é possível. Você vai estar sempre à margem e ele no absoluto centro, inclusive da sua própria vida. Bom, muito obrigado por ter participado dessa mais uma reflexão, desse pensamento. Te convido de novo a se inscrever nesse canal e curtir o vídeo, realmente nos ajuda muito esse processo. E deixar seu comentário, contando a sua experiência, sua história, seus achismos sobre isso, que são sempre muito bem-vindos, para que a conversa ande e a gente amadureça cada vez mais a ideia. De restante, eu só desejo que você seja feliz e estamos no caminho certo. Super beijo!